Para a gente começar, a gente vai estar fazendo um react de um trecho do Daniel Lopes, que já esteve aqui com a gente algumas vezes, que ele traz um pouco dessa visão da igreja como vilão. O intuito do vídeo, obviamente, não é desmerecer o Daniel Lopes, quem a gente tem uma estima nos assuntos que a gente traz aqui no canal, mas só de exemplificar isso que a gente vai falar, da questão da igreja foi criada por Constantino, os santos são adoção do Império Romano e etc. Então, vou estar passando aí, a gente vai estar reagindo aqui juntos a esse trecho. Quando vocês quiserem que fala, é só fazer um sinalzinho aqui que eu pauso o vídeo. Mas e por que católico, então, da onde veio os católicos acreditarem em santos? Sim. Por quê? Vem quando o cristianismo, que era perseguido pelo Império Romano, passa a ser aceito pelo Império Romano. Aí a história, o que acontece? A gente tem o início do Império Romano lá com Júlio César, aí depois você tem o Otávio César, aí você vai tendo os Césares, né, que são os imperadores romanos. Só que chegou um momento que você tinha 4 imperadores ao mesmo tempo. Né? Ou, na verdade, 2 imperadores e 2 Césares, que eles chamavam de tetrarquia. O Império Romano era dominado por 4 pessoas. E aí um dos imperadores chamava Constâncio Cloro. E esse Constâncio Cloro, ele tinha uma ideia de restaurar o Império Romano para um único imperador. Então, o que acontece? Quando o pai do... O Nada a ver. Em vez de haver uma reunião... Constâncio Cloro, com a ambição de restaurar, de unificar o Império Romano, dos 4 imperadores da tetrarquia, talvez ele fosse o mais comedido, mais humilde, digamos assim. Nunca houve essa pretensão da parte de Constâncio Cloro. Nunca houve. Bom, no Império Romano, de escolher quem vai ser o substituto, os soldados de Constâncio Cloro nomearam o filho Constantino como imperador. Sim. E os outros imperadores e Césares não aceitaram. Então ele teve que fazer uma guerra interna para justificar que ele tinha direito de ser imperador também. E aí ele cria uma propaganda baseada no que o pai falava, um só Deus e um só imperador. Ele queria ser um imperador sozinho. Então, ele monta uma estratégia muito sábia, porque ele percebeu que os cristãos, apesar de serem perseguidos, a gente está falando do ano 300 depois de Cristo, os cristãos, apesar de serem muito perseguidos, era uma parte enorme da população do Império. Então, boa parte do Império Romano era composta por cristãos. Então, se ele tivesse o apoio dessas massas, ele conseguiria chancelar a sua ideia de não só ser aceito como imperador, mas ser o único imperador. Os cristãos não eram minoria nessa época, não? Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. Não chegavam a ser nem 10% da população. Nem 10% da população. Que grande gênio político deveria ser Constantino, não é? Para querer unificar o Império Romano a partir de uma religião que ele próprio tirava da ilegalidade, que até o momento da sua ascensão estava sofrendo a pior perseguição que já sofrera até então, uma religião, humanamente falando, extremamente fragilizada, minoritária, mas Constantino, como era um grande gênio político, vai querer recorrer a essa religião para unificar o Império Romano. Era realmente um gênio. Né? E, bom, eu explorei esse assunto com detalhes numa resposta que eu dei ao Rodrigo Silva no ano passado. Quem quiser assistir, está no meu canal. O vídeo chama a minha resposta, como é que é? Constantino paganizou a igreja, alguma coisa assim. É um vídeo que eu publiquei em outubro do ano passado. É o segundo vídeo mais visto do meu canal. E o Rodrigo Silva, ele vereda, né, por esse tipo de argumentação, que é bem típica do protestantismo. E não, o imperador Constantino não tinha razões políticas para abraçar o cristianismo e para favorecer os cristãos. Isso é absolutamente fora da realidade. Absolutamente fora da realidade. O problema é que ele cai na armadilha de reduzir tudo a discursos políticos ou econômicos, né? O que tem até hoje, né? Tudo na história analisado sob ângulo econômico e político. Não tem mais nenhuma outra
análise. Essa é uma armadilha que muita gente cai, inclusive católico, né? Quando vai mesmo interpretar a história da igreja, né? Já vi muito cair nessa armadilha. Por exemplo, no caso do cisma do Oriente, se fala tudo que é só questão política, só questão de poder, e esquecem questões religiosas, esquecem pessoas bem intencionadas que querem fazer o bem, que querem combater heresia, que querem fomentar a fé, a ortodoxia, a conversão, salvação das almas. Esse discurso some e entra só discurso com razões políticas ou econômicas, né? É uma pena. Eu mandei o vídeo para você aí, o link, Gabriel. Se puder mandar nos comentários para depois o pessoal assistir. Tá, colocar agora. Mas aqui, ele falou só uma coisa também. No começo ele falou, a moça começou... Uma visão. Pronto, eu tinha dado pau aqui. A moça começou perguntando dos santos, né? Ele perguntou quando que os católicos começaram a venerar os santos. É curioso, né, ela começar logo com essa pergunta, porque estou lendo um livro nesse momento, chama-se justamente As Origens do Culto dos Mártires, do bolandista Hippolyte de la Haye. E está em francês, não está publicado em português. E nesse livro, com uma profusão impressionante de fontes, absolutamente baseado nas fontes dos primeiros séculos, centenas, milhares e milhares de notas de rodapé, ele demonstra como o culto dos mártires, que são os primeiros santos a serem venerados, eles não têm conexão, o culto aos mártires não tem conexão com nenhum tipo de culto pagão. Ele até coloca essa possibilidade, não teria sido o culto dos santos uma espécie de adaptação para o âmbito cristão do culto dos deuses e dos heróis? Ele demonstra que não. Isso, na verdade, basta ter um mínimo conhecimento da vida cristã dos primeiros séculos, dos séculos 1, 2, 3, 4, para se ver a imensa devoção que se tinha pelos mártires, pelas suas relíquias, pela comemoração do aniversário do seu martírio, visitas a seus túmulos, a celebração da Eucaristia sobre os túmulos dos mártires, desde cedo a devoção pelas suas relíquias, até, assim, documentos muito antigos, tanto documentos escritos quanto também inscrições nas catacumbas, demonstrando a invocação dos santos. Ele demonstra aqui, com uma profusão imensa de fontes e de uma argumentação muito sólida, como o culto dos santos, ele não pertence ao ambiente pagão. Ao contrário, ele é fruto ele é uma realidade absolutamente cristã e que, claro, se desenvolveu com o passar dos séculos, mas de modo orgânico, de modo natural, aquilo que já estava em semente vai crescendo, vai amadurecendo, vai se difundindo até alcançar a sua maior maturidade. Então, não, se a resposta, eu já sei qual é a resposta que ele vai chegar, mas a resposta para a pergunta dessa senhora não é Constantino, não é o Império Romano, não. Os santos, eles são cultuados como são desde o início, como grandes heróis da fé, que deram a sua vida, se não pelo derramamento de sangue, depois, quando não se tratasse mais de mártires, através da imolação da sua carne, através dos seus sacrifícios, da sua vida conforme a virtude, conforme os 10 mandamentos, estes são homens que viveram conforme Deus. Então, não, a resposta para essa pergunta não são os imperadores pagãos. Você será vitorioso. Então ele diz que foi quando ele viu a procissão de uma cruz. Ele diz que ele estava passando por uma ponte, ele teve uma visão de uma cruz, e nessa cruz estava escrito em latim, in hoc signos vinces, ou seja, com esse símbolo você será vitorioso. Então ele diz que foi quando ele viu essa cruz que ele teve esse insight: se eu me tornar cristão, eu vou ser vitorioso. Inclusive, a gente vê muito na Igreja Católica, tem essas letras I-H-S. Sim. In hoc signo, com essa imagem, é o que Constantino viu, né, nessa ponte, que é a Ponte Milvius, né, é a visão da Ponte Milvius. Então ele começa com essa propaganda. Comentar, Lucas? I-H-S. As 3 primeiras letras do nome de Jesus.
Não é em hoc signo. Não é isso. Só Deus e um só imperador. Só que aí você vai ver que ele consegue o apoio dos cristãos. Eles falam, se eu for consolidado como único imperador, não vou perseguir mais vocês. Inclusive, a gente vai tornar o império um império cristão. Aí o pessoal... Falso. Parece o Rodrigo Silva falando. Desculpa, eu sei que é convidado de vocês aqui, já esteve aqui no Caravelas, mas, enfim. Perdão, mas é um absurdo a cada segundo. Não, ele não prometeu aos cristãos que iria parar de persegui-los. Não, ele se tornou imperador e no ano seguinte, meses depois, promulgou o Edito de Milão, acabando com a perseguição. Não, o fim da perseguição não foi uma troca com o apoio político dos cristãos, que, repito, era uma minoria política, minoria tanto numérica quanto política. E qual foi a outra coisa que ele falou? Que prometeu aos cristãos fazer do império cristão. Isso é falso, isso nunca existiu. Inclusive, ele nem faria isso. Ele começou, de fato, a cristianização, mas nunca tornou o Império Romano oficialmente cristão e jamais prometeu a quem quer que seja, ao menos não que as fontes atestam, que ele prometeu fazer o Império Romano cristão. Até porque os cristãos nem estavam procurando isso naquele momento, eles estavam saindo da perseguição. Então, são aquelas simplificações baratas, né, bem próprias desse discurso protestante acostumado a não ser contestado, e que faz com que as pessoas caiam. Poder terrível. Só que quando ele consegue isso, ele continua fazendo enormes atrocidades. Né? O Código Penal dele é horrível. O escravo que se levanta quando seu senhor tem que pegar chumbo derretido e jogar pela garganta. Nossa. Um cristão não faria isso, né? Sim. Ele matou... Pausa. Se eu não me engano, uma das grandes marcas do reinado de Constantino foi um influxo, uma influência grande da fé cristã, atenuando justamente coisas como ele está se referindo. Atenuando, sim, os maus tratos em relação aos escravos, diminuindo o poder dos senhores sobre os escravos, diminuindo o poder dos pais de família que tinham poder de vida e de morte, conforme as tradições e a legislação pagã, sobre a mulher, os filhos e a parentela como um todo. Então, não, a legislação de Constantino não é mais anticristã do que as legislações anteriores. É uma legislação progressivamente mais cristã. Que, claro, a mudança não foi brusca, a mudança não foi radical, como eles gostam de apontar, de um império pagão para o império cristão, não foi, mas houve um processo de cristianização da legislação que, inclusive, torna a legislação de Constantino bem mais próxima das exigências cristãs do que a anterior. Então, apontar a legislação, como ele está chamando aí, penal de Constantino, como especialmente anticristã, é absolutamente falso. Matou a própria mãe, depois virou a Santa Helena, afogada. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é possível. Não é possível. Ele falou que Constantino matou Santa Helena? Ele falou isso? Deixa eu ver. E ele matou... Não sei se... não faria isso, né? Sim. Ele matou... se eu não me engano, ele matou a própria mãe. Você está muito enganado. Você está muito enganado. Você está muito enganado. Ele não matou a própria mãe. Não matou a mãe. Ele tinha muita estima pela mãe dele, não tinha? Quando Santa Helena, assim, ele tinha veneração pela mãe. Quando Santa Helena, já uma anciã de mais de 70 anos, foi fazer a sua peregrinação para a Terra Santa, para descobrir os lugares santos, ele simplesmente abriu para ela um crédito ilimitado do tesouro imperial, para que ela já era muito rica, ela teria muito dinheiro para empregar, mas também o que ela precisasse para descobrir os lugares santos, para construir as basílicas. Ele tinha veneração pela sua mãe. Essa parte matou o fogo, cara. Verdade, essa foi famosa, né? Um parênteses. É verdade que Constantino cometeu crimes, certo? Isso não pode ser negado.
ele não é, assim, a conversão de Constantino não foi um processo imediato, né? Não foi. Por isso que é loucura, por exemplo, dos gregos cismáticos canonizam Constantino como se ele fosse um exemplo de cristão. Obviamente que não foi. Ele foi catecúmeno a vida inteira. A fé cristã só foi, de fato, penetrando na alma dele aos poucos, apesar de, por volta do ano 320, 21, 22, ele, de fato, já está bem consolidado, ao menos na fé. Ele ainda pratica atos, por exemplo, a esposa dele, Fausta, o convenceu de que o filho do primeiro casamento dele, Crispo, estava conspirando contra ele. Porque ela queria que seus próprios filhos, eram 3 que de fato se tornariam imperadores depois, sucedessem ao pai. E Constantino, sendo insuflado nesse aspecto por Fausta, mandou matar o seu filho Crispo, e depois, tomado de remorso, mandou matar a própria Fausta. Certo? Então, sim, Constantino cometeu crimes. E não, estão falando ali que Constantino se converteu à posição ariana. Não, Constantino não se tornou ariano. Isso é absolutamente falso. Podemos falar disso depois. Esse é um assunto com o qual eu estou um pouco familiarizado. Então, sim, Constantino cometeu atrocidades, mas não, ele não matou Santa Helena. De uma conspiração da mãe, essa mulher está te traindo aí, ele foi lá, afogou a esposa. Ele continuou fazendo o papel de sumo pontífice, que era o sumo sacerdote do Império Romano, Pontifex Maximus, né? Ele, nas festas do deus Sol, que era o Sol Invictus, o imperador tinha que sacrificar uma pessoa. Um ser humano, o cara mais belo e mais forte do exército era escolhido para ser entregue aos deuses, ao deus Sol Invictus. E aí ele fazia esse sacrifício. Ele está falando que Constantino praticava sacrifícios humanos? Sim. Bom, foi o que eu entendi. É aquela história, né? Quem afirma vai ter que provar. Isso é falso. Isso é falso. Não tem como provar que é falso, né? Ele que tem que provar que é verdadeiro, porque é falso. Só um parênteses, havia sacrifício humano em Roma, né? Tem pessoas aí que têm visões românticas de Roma que a gente tem que atacar. Havia, sim, sacrifícios humanos em Roma, para mais de uma finalidade. A mais famosa, não sei, mas uma muito difundida, era chamada devócio, né? Então, nas guerras contra Cartago, matavam lá umas pessoas justamente para Roma vencer, né? Era chamado devócio. Mas, se não me engano, essa questão do sacrifício humano caiu em desuso no tempo de Crasso, que ficou famoso. E eram também os próprios a serem sacrificados que se ofereciam para ser sacrificados pela cidade. Então, eu acho que nessa época que eu me lembro, já estava muito em desuso isso daí, já fazia uns bons tempos já, viu? Então, eu não me lembro de ler assim que tinha cerimônia de sacrifício humano, na Grécia também tinha, mas nessa época acho que já estava em desuso. Sim. Morte, nem se batizar, ele tinha se batizado. E aí, quando ele unifica tudo, o que ele faz? Ele transforma o Império Romano num império teoricamente cristão, mas na verdade continuou sendo a religião romana, só adaptando os nomes. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, o deus Marte virou São Cristóvão, Pedro virou o deus Saturno e por aí vai. Então, continua sendo uma religião com vários deuses, cada deus para uma coisa, ou cada santo para uma coisa, né? O santo casamenteiro, o padroeiro das viagens, o padroeiro disso e daquilo. Então, eles incorporaram toda a liturgia os seus nomes, né? O secretismo, né? Como fez no Brasil, né? O pessoal que vinha da África para adorar, cultuar os deuses deles, né? As entidades eram perseguidos. Então, ele estava adorando Yansan, e o cara falou assim, esse culto é o quê? É Yansan? Ele falou, não, Santa Bárbara. Então, eles mudaram o nome para fazer uma adequação. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi aí que o negócio se distanciou da Bíblia. Pelo que a gente vê na Bíblia, né? Não bate. Leia, Daniel Lopes. Leia. Aqui eu acho que seria bom botar os pingos nos is aqui, porque
Veja, o que ele fala de apropriação cultural, vamos usar esse termo, de fato, por exemplo, pelo que eu já estudei de liturgia, quando eu fui cerimoniário, existem coisas, sim, que eram elevadas na cultura romana, e para Deus se faz o melhor, e essas coisas foram incorporadas na liturgia, por exemplo. Só que é completamente diferente. Ele caiu, né? Eu caí? Voltou. Não. Só que o que ele está falando não é essa incorporação, digamos, positiva. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pensa numa coisa, porque protestante, como surgiu no século XVI, eles têm pouca experiência de vida. Eles têm pouca experiência na história, na realidade. Então, vejam, o legado civilizacional da antiguidade, ele foi, sim, recepcionado pela igreja, mas através de um imenso esforço de purificação. Aquela expressão que Daniel Hopes utiliza no final do seu... Uma expressão que eu gosto muito que ele usa no final do tomo 1 da sua História da Igreja. O que havia de bom na cultura antiga, como vários rios, desagou no imenso oceano de Cristo. Isso se aplica a tudo, sobretudo do ponto de vista estético. Vejam, como que os primeiros cristãos, como os primeiros séculos da igreja, iriam fazer representações, por exemplo, de Cristo, dos santos, das realidades cristãs, dos dogmas cristãos. Como eles iriam fazer isso abrindo mão, rejeitando o seu próprio legado civilizacional, cultural, que os ensinava a como esculpir, a como pintar, a como fazer mosaicos, a como se exprimir. Quando pensamos, por exemplo, na literatura e nas próprias construções gramaticais. Enfim, o cristianismo, a igreja, ela nasceu em um mundo muito civilizado. Mas nem tudo o que havia de civilização no mundo greco-romano era sinônimo de paganismo. Uma boa parte era simplesmente expressão cultural de uma civilização muito elevada e que podia ser dissociado do paganismo. E foi o que a igreja fez. Ela aproveitou o ambiente cultural riquíssimo no qual ela surgiu, arrancou os elementos espúrios, os elementos ruins, a erva daninha do paganismo, é o que São Basílio recomenda, por exemplo, a respeito da literatura pagã, e utilizou o que havia de bom a serviço de Cristo. Só isso. E a respeito do sincretismo, é impressionante, não é? É aquilo que eu falei no vídeo que eu respondi ao Rodrigo Silva. É impressionante. Aqueles homens que pouquíssimos anos antes tinham sofrido terrivelmente na grande perseguição, na perseguição de Diocleciano, da tetrarquia, né, como ele falou, da perseguição de Diocleciano, de Maximiano, de Maximino Daia e de Galério, e depois a perseguição de Licínio. Bispos, sacerdotes que ainda ostentavam no corpo as marcas dos flagelos, dos grilhões, das torturas, do fogo, estavam, por não aderirem, por não sacrificarem aos falsos deuses, agora estavam todos muito bem dispostos a aderir ao sincretismo de Constantino. Afinal, todos esses bispos, que sofreram terrivelmente durante a perseguição e que não chegaram a morrer, eram confessores da fé, todos atenderam ao chamado de Constantino para se reunir no Concílio de Nicéia em 325. Todos eles foram enganados. Menos Rodrigo Silva, menos Daniel Lopes, esses não são enganados. Agora, aqueles homens que suportaram tormentos por causa de Cristo, estes todos caíram no sincretismo de Constantino. Não tinha celibato, o rito era completamente distinto, né? A gente vê toda essa liturgia toda rígida, né? Super formal. Então, aí tem as imagens, escultura, né? Os primeiros cristãos não tinham imagem, todo mundo sabia que isso era o princípio básico que diferenciava o judaísmo e o cristianismo das outras religiões. A gente só tem um Deus e a gente não tem imagem, era
era diferença elementar, né? Aí, de repente, tem imagem, e aí entram todas essas coisas, né? Aí eles desenvolvem, né, toda a liturgia da missa. A missa, por exemplo, a liturgia da missa é o padre recebe poder para fazer Jesus morrer na cruz de novo, né? Quando ele faz a transubstanciação, que é transformar a hóstia no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então, ele tem o poder de transformar aquela hóstia em Jesus e crucificar Jesus de novo. Só que o livro de Hebreus fala que Jesus, de uma só vez... Vai falar que o padre está sacrificando Jesus de novo. Ele está crucificando Jesus. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. As pessoas, elas acham que a Igreja Católica é patrimônio público, né? Então elas podem falar da Igreja Católica à vontade sem entender. Como eu tinha falado também. Não, isso aí não é nem questão histórica, é uma questão catequética básica. Não, o sacrifício de Cristo, ele não se repete na Santa Missa, como ele está dizendo, não, aquele único e mesmo sacrifício se atualiza a cada Santa Missa. Não, Cristo não é crucificado de novo. Isso não faz parte da doutrina católica. É autêntico sacrifício? É, mas aquele mesmo sacrifício no Calvário há 20 séculos atrás. Simples. Da questão da missa, a igreja ela foi desenvolvendo um rito com o que há de melhor para o que há de mais importante para nós. Então, o que ele fala com, digamos, demérito, na verdade, é um mérito. O rito da missa, sobretudo a missa latina, mas também os ritos orientais, que também têm raízes apostólicas, são todos um desenvolvimento orgânico da missa dos primeiros séculos. Nós já vemos, assim, elementos absolutamente essenciais e importantíssimos e centrais da missa católica tradicional nos primeiros séculos, no próprio século IV. Leia-se, por exemplo, as obras de Santo Ambrósio sobre liturgia, sobre os sacramentos. Já está tudo lá. Então se trata simplesmente de ele está aí falando de um tanto de coisa que não sabe para justificar a sua própria posição. Fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então, tem missa todo dia, né, de domingo a domingo. Eles acham que eles precisam ficar fazendo várias missas para ficar crucificando Jesus novamente, para ir limpando o pecado das pessoas. Mas a Bíblia fala que foi um sacrifício único, perfeito, não precisa ficar sacrificando novamente, entendeu? Então é aí que o negócio se distancia. Eu não fico olhando assim, o padre fez maldade com criancinha. Eu falo, o pastor faz também. Isso para mim não traz nenhum ser humano. Não vai ser a característica de uma religião ou outra. Eu fico pensando, está na Bíblia o que está sendo feito ou não? É claro que tem várias coisas na igreja evangélica que também não estão. Um exemplo, essa teologia da prosperidade. Vem para Jesus, você vai ficar rico. Isso é satânico também, diabólico, né? Tem uma série de coisas que estão ali que eu falo, pelo amor de Deus, né? E como é que surgiu a igreja evangélica, Daniel? Então, a igreja católica, ela enfrentou várias críticas e resistências por isso, de ter se distanciado da simplicidade do evangelho. Ficou um negócio muito pomposo, muito poderoso. Ela se consolida com o imperador Carlos Magno, né? O Carlos Magno, ele cria um novo império romano chamado Sacro Império Romano Germânico, em que você tem uma aliança entre Roma e os príncipes alemães, né? Por isso que é romano e germânico. E aí a igreja tem um poder muito grande, você tem várias famílias da nobreza, que são príncipes e são bispos ao mesmo tempo, né? Pode ser 2.0, não tem jeito, não? Ele controlava o poder religioso e o poder político ao mesmo tempo, virou uma mistura, né? Jesus era bem contra essa mistura, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? O meu reino não é desse mundo, então ele não gostava de se misturar com a política. Envolve a religião política, né? O império vira uma administração cristã, germânica e tal. E aí começa a surgir vários grupos falando, acho que a gente se desviou, né? Tem os cátaros, tem o Naziano, o Cipriano, são vários caras que começam a tentar trazer de volta para o evangelho. Cipriano? Aí você chama na Inglaterra chamado John. Usar os cátaros como exemplo de desvio, que bom, né? Os cátaros consideram a igreja desviada. Os cátaros, para quem não sabe, é uma heresia medieval lá do século XIII, final do século XII, que tinham um hábito também de matar mulheres grávidas. Eles odiavam a procriação, num bando de alucinados. Não tinha nada a ver com isso daí que o Dani Lopes falou, né? Ele ficava no sul da França, aí foi feito misto de cruzada e inquisição contra, né, os cátaros, né?
que era inclusive iniciático também, né? Havia 3 níveis também. Era uma seita gnóstica. Totalmente gnóstica. Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. John Wycliffe, ele falou, vamos voltar para a simplicidade. Prenderam o cara, botaram em prisão perpétua. Depois, hoje na República Tcheca, né, era na Boêmia, antiga Boêmia, um cara chamado John Hus, ele também tentou, vamos voltar. Mataram o cara queimado, botaram fogo no cara queimado vivo. E aí, de repente, surge o Martinho Lutero, né? De repente, não teve São Francisco de Assis pregando, de fato, a simplicidade do evangelho antes. Não, mas é porque isso aí... Porque veja, Gabriel, porque é o seguinte, eles têm que fazer uma história protestante, eles tentam fazer uma história protestante da igreja, né? Então, o que eles têm que fazer? Tá tudo bem até Constantino, a partir de Constantino, desde Constantino até Lutero, né, 1200 anos, foi só corrupção. Aí ele vai mencionar essas coisas, Carlos Magno e tal, vai saltar tudo de glorioso, de grandioso, todos os santos, toda a expansão da fé, enfim, nesses 1200 anos. Aí vai fazer o quê? Vai apontar ao longo dessa história aquilo que eles chamam alguns de proto-protestantes. Aqueles que, ao longo desse tempo, contestaram algum dogma de fé da Igreja Católica que, posteriormente, o protestantismo também contestaria. Então, eles apontam os cátaros, eles falam também dos valdenses, falam também dos amauricanos, falam todas aquelas seitas que tiveram na Idade Média, nos séculos XI, XII, XIII, chegou aí nos hussitas, para chegar em Lutero. Ou seja, a história autêntica do cristianismo nesse período seria justamente não São Francisco, não São Bernardo, não São Luís, não São Tomás, não São Bonifácio, São Columbano, São Gregório VII, Cluny, as ordens mendicantes, a conversão dos bárbaros, nada disso. Cister, os grandes concílios, as próprias cruzadas, as catedrais, a escolástica, a patrística, não, nada disso. Isso é tudo degeneração. Nesse momento, o que teve de bom? Esses grupos contestando a Igreja Católica. Até que surge Lutero. Aí a história segue protestante. É isso. Então, o que há de bom, né? O que é verdadeiramente cristão e que é católico nesse período é posto de lado. Então, o que é bom mesmo são esses grupos heréticos pré-protestantes. Essa é a interpretação. Estou só explicando porque essa é a interpretação que ele dá. São Francisco, nada disso. Para eles, está dentro da Igreja Católica, está a corrupção. Martinho Lutero, ele consegue fazer essa reforma com o apoio dos príncipes também. Acabou rolando, mais uma vez, um apoio do governo secular. Martinho Lutero, ele era um monge agostinhiano, ele era só houve protestante. Ele estava falando lá de Carlos Magno, né? Só houve protestantismo por causa do poder político. O que seria de Lutero sem o eleitor da Saxônia? Quem que seria do protestantismo sem os príncipes alemães, sem os reis escandinavos, sem o rei da Inglaterra? Não existiria. Não existiria. Ele fosse advogado, mas ele falou, não, quero ser padre, eu quero servir a Deus. Só que ele foi estudar teologia, né? A história também de Lutero querer ser padre, não era... Não, Lutero não queria ser padre. Ele decidiu ser padre porque ele um dia foi quase atingido por um raio, falou, não, se eu não morrer, eu prometo Santana que eu vou ser padre. Ninguém falou para ele que deveria ser padre, ninguém falou para ele que ele tinha vocação, ele nunca tinha percebido vocação, ele decidiu ser padre. E não tinha vocação, obviamente não tinha. Então, não, ele não queria ser padre. Ele deu na cabeça dele que ele seria e foi. E que padre, né? Tá feliz? Hoje na Alemanha, né? Antigamente era lá na Wittenberg, né? Na cidade alemã que existe até hoje. Quando ele vai estudar teologia, e ele só vê um Deus que pune, né? Que joga no inferno, que mata, que destrói. Aí ele falou, cara, eu não consigo amar esse Deus é muito carrasco. E ele falava isso pros bispos lá, os líderes, e os caras falavam, pô, vai estudar mais. Acho que foi um erro, né? Vai estudar mais. Aí, quanto mais ele estudava, ele falou, não consigo amar esse Deus. Cara, estuda as escrituras. Ele começou a estudar as escrituras, ele falou, não, deve estar errado essa tradução no latim, eu quero estudar no original hebraico. Aí conheceu um cara chamado Felipe Melanchthon, esse cara ensinou hebraico para ele. Ele começou a ler a Bíblia no texto original hebraico. Ele falou, cara, isso que eu tô lendo a Bíblia tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Entendeu? Aí um dos superiores falou, vai fazer uma peregrinação para Roma. Estava na Alemanha, né? Na época não tinha Alemanha. Ele, vai para Roma. Olha, ó. Nossa, misturou tudo. Vamos lá. Quando Lutero... Não, termina. Depois a gente chega lá em Roma, os caras estão vendendo o prego da cruz. Jesus, se você comprar esse prego, você deixa de ir pro purgatório não sei quantos anos. Aí voltou pior. Pô, os caras estão vendendo pedaço da cruz, prego. Que isso? Isso chama simonia, né? Porque esse irmão mago foi um cara na Bíblia que quis comprar e vender as coisas sagradas, né? Então ele chama de simonia.
Aí o cara ficou irado, mas ele ficou ali na dele, né? Até que trocou o Papa, né? Era o Papa Júlio II e entrou o Papa Leão X. O Papa Leão X era da família nobre italiana chamada família Medici, né? E ele falou, eu quero embelezar Roma. Os caras falaram, ok, vamos embelezar Roma. Mas aí os administradores do Vaticano falaram, mas a gente vai tirar dinheiro de onde? Para fazer isso tudo que você quer fazer. Fazer a Praça de São Pedro, essas coisas maravilhosas. Como é que a gente vai pagar Michelangelo para fazer a Capela Sistina? Aí ele falou, não tem problema, a gente institui um ano de jubileu. Então, cara, pô, mas ano de jubileu é 50, 50 anos, né? Não dá para instituir, tem que esperar até chegar o próximo 50. Ele falou, não, é ano de jubileu especial. Está instituído o ano de jubileu. Aí o que aconteceu? Lá na Alemanha, eles mandaram um cara chamado Johann Tetzel, e ele que ia cobrar vender as indulgências, né? Como é que era a indulgência? Ele chegava na cidade, reunia todo mundo na praça, ele está falando de 1517, e ele falava assim, olha, ele lia abria um partido, assim, um documento, né? E falava, eu aqui, Johann Tetzel, como representante do Papa, instituo o ano de jubileu. Qualquer um que jogar a sua moeda nesse baú, quando a moeda tocar no fundo do baú, a alma da sua tia, da sua vovozinha que está no purgatório vai subir e vai direto pro céu. Mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. É mentira. Esse homem é um mentiroso, desculpem, não sei como vocês convidam ele para vir aqui. Desculpem. Mas é um mentiroso. Tem nada a ver essas coisas, gente. Como é que a pessoa não estuda, gente? Tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Vamos lá, a questão da indulgência. O que é indulgência? Indulgência é, conforme a doutrina católica, a indulgência é, segundo a doutrina católica, a remissão da pena temporal devida por um pecado já perdoado. Conforme a fé católica, os pecados que nós já recebemos a absolvição, dos quais nós já recebemos a absolvição, pelo arrependimento e pela confissão, claro, nós recebemos a absolvição pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas como este perdão é aplicado a nós? Através dos sacramentos. Nosso arrependimento e a confissão sacramental com a absolvição. Mas, ainda conforme a doutrina católica, ainda repito, resta ainda uma pena temporal a ser temporal porque é temporária, não se trata de uma condenação ao inferno, a pessoa não será mais condenada ao inferno por causa daquele pecado. Mas para obter a glória do paraíso, ela ainda necessitará se purificar. Pois bem, a indulgência é a possibilidade que a igreja tem dessa pena temporal ela ser não se trata do perdão do pecado, porque o pecado já foi concedido. E o que se é necessário fazer para se obter uma indulgência? Alguma obra indulgenciada, orações que são indulgenciadas, atos de piedade que são indulgenciados, obras de misericórdia que são indulgenciadas, enfim. Então a pessoa ela não obtém ela obtém a indulgência realizando algo para Deus ou para o próximo, claro, para Deus através do próximo, enfim. No caso, a obra indulgenciada que foi pregada por John Tetzel na Alemanha naquele ano se tratava não de colocar um dinheiro, uma moeda dentro da caixa, se tratava de, além das condições habituais, para a indulgência, uma peregrinação para 7 igrejas diferentes, e, ao final, doar uma esmola, dentro das possibilidades de cada um, para colaborar, e a esmola é uma obra indulgenciada, para a construção da grande Basílica da Cristandade, que era a Basílica de São Pedro, que é uma basílica de todos os católicos. E aqueles que não tinham condição de doar, de dar essa esmola, recebiam a indulgência do mesmo modo, porque não tinha condição de fazer essa obra indulgenciada, mas fazia peregrinação. Tratava-se de vamos dizer, pastoralmente problemático, poderia dar a entender a alguns, principalmente sim pelo discurso de John Tetzel, de que se tratava de uma compra. Sim, talvez poderia ser interpretado desse modo por algumas mentes mais simples, que não era um caso do Dr. Martinho Lutero. Certo? Então é falso, é simplesmente falso. É daí que surgiu o mito que a igreja vendia lugares no céu, né? Sim. Muito repetido em tudo quanto é protestante, um delírio completo, né? Eu achei que era a gente evangélico que vendia. Então a gente já aprendeu a vender terreno no céu com eles.
Aí ele falava exatamente isso, com o tilintar do barulhinho da moeda no fundo do baú, a alma da sua vovozinha sobe ao céu. E aí todo mundo pensou, poxa, e ele fala, quem não salvaria a sua querida vovozinha com poucos ducados, né, que era a moeda dele? Aí todo mundo jogava a moedinha lá. O Martinho Lutero pegou esse cara pela gola e falou, sai daqui que isso é mentira. Se você passar da ponte pra cá, eu te arrebento. Aí o cara ficou com medo, saiu. Só que aí o povo atravessava a ponte e ia lá, continuar pagando. Acreditando, né? E tinha indulgência plenária, que o cara comprava, pagava mais caro, ele era perdoado de todos os pecados passados e todos os pecados futuros. Olha só isso, gente. Ele acha que a indulgência plenária é isso, os pecados futuros. Meu Deus do céu. Isso que dá não entender a religião da qual você está tentando falar, do assunto do qual você está tentando falar, né? Indulgência plenária não é isso. A indulgência plenária é a remissão da pena temporal por todos os pecados já cometidos. E não dos futuros. Não tem nada a ver. Se a pessoa cometer o pecado no futuro, vai ter que se confessar de novo. Se ela quiser, vai ter que fazer outro tipo de prática para obter indulgência. Isso aí apaga no passado. Não tem nada a ver com o futuro, gente. De onde que tira uma ideia tão sem sentido? Não, acho que deve ser por causa da palavra, né? Plenário. Acho que deve ser isso. Acho que deve ser. Mas, assim, eu acho que... e uma coisa tem que ficar muito claro também. Eles acham isso. Eles acham que a indulgência é a remissão dos pecados. Eles acham isso mesmo. Ou se não acham, estão mentindo, né? E não é. A indulgência não é a remissão dos pecados. O pecado é perdoado pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, aplicado em nós pelo sacramento da penitência. Certo? E a indulgência, ela pressupõe um pecado já perdoado. Não se recebe indulgência quem não se arrependeu, por exemplo. Quem deseja continuar pecando, por exemplo. Quem se arrependeu daquele pecado, mas vai cometer outro, deliberadamente cometer outros no futuro, não recebe indulgência. É necessário, dentre as condições habituais, justamente arrependimento do pecado cometido e a firme resolução de não mais cometer nenhum pecado mortal novamente. Senão não há indulgência. E pegou minha mulher lá que pulou a cerca, eu vou lá... Isso aqui, desculpa interromper de novo, isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, isso aqui que eu estou falando, esses aspectos doutrinários, claro, nem todo mundo que está aqui é católico, todo mundo aqui é livre para acreditar ou não. Eu estou simplesmente explicando, conforme a doutrina católica, o que são essas coisas, certo? Para que isso fique claro, né? Não estou falando que vocês são obrigados a acreditar nisso que eu estou falando, simplesmente estou dizendo que, conforme a doutrina católica, é isso, e não o que ele está dizendo. Isso daí é o beabá do catecismo. Uma criança de 5, 6 anos sabe disso. Meus filhos sabiam disso quando tinham 5, 6 anos. Como é que os protestantes não sabem disso? Quer dizer, é uma coisa muito grotesca, né? Uhum. Meia hora de leiturinha do Catecismo de São Pio X já resolveu o problema. Meu Deus. Então, alguns livros de história vão dizer que por onde esse negócio da indulgência passava, o crime aumentava. Sim. Pagado já estava perdoado, né? Aí, tá vendo? Tá vendo? Novamente, porque ele não entende o que se trata a indulgência. Porque ele acha mesmo que a indulgência é pelo que eu entendi, Marcelo, ele tá falando que não apenas a indulgência é a remissão dos pecados, mas um salvo-conduto para continuar pecando. Sendo que o salvo-conduto para continuar pecando, quem traz é Lutero com a sua sola fide. Lutero que fala exatamente isso. Creia, com força, mas creia com mais força ainda. É justamente o contrário. Quem possibilita que se continue pecando não são as indulgências, é Lutero. Tô a fim de matar o vizinho para matar, fazia um créditozinho, né? Que loucura. E aí Martinho Lutero fica muito preocupado com isso, ele escreve 95 argumentos pelos quais está tudo errado. As indulgências, negócio de vender a salvação. Aí ele escreveu isso em latim para o povão. O povão, na maioria, era analfabeto, né? Então ninguém lia. Mas o Gutenberg já tinha inventado a prensa, né? A prensa de Gutenberg facilitou para fazer livros e panfletos. Então ele pegou isso na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, só que para abrir um debate teológico. Só que aí o pessoal traduziu isso para alemão e começou quem sabia ler, e chegava na praça, caramba, olha só o que o monge Martinho Lutero escreveu. Se o Papa é tão bonzinho, por que ele não libera acesso ao céu de graça? Tem que ficar cobrando. Mas, cara, mas é verdade. Interessante, né? Isso de fato é uma das teses. Essa de fato é uma das 95 teses. Se o Papa tem poder, por que ele não abre as portas do purgatório por amor e não por dinheiro? Tem outra que fala assim: se o Papa quer construir a Basílica de São Pedro, por que ele não tira o dinheiro do próprio bolso? Vejam, teses teológicas.
As 95 teses eram pretensamente teses teológicas, era relativamente comum nos debates, sobretudo universitários daquele tempo, quando um mestre, um doutor queria iniciar um debate teológico, afixava as suas teses, né, para ser discutidas ou na porta da catedral, da matriz, ou da universidade, da escola local, para começar um debate. Mas eram teses teológicas, doutrinárias. E muitas das 95 teses não são teses teológicas, são simplesmente polêmica vazia, como essa. Se o Papa quer construir a Basílica de São Pedro, por que ele não tira dinheiro do próprio bolso? Nenhum Papa nunca teve dinheiro suficiente para construir a Basílica de São Pedro. E mesmo que tivesse, isso não é tese teológica, ou seja, ele estava ali querendo era polemizar mesmo, criar confusão. E não iniciar um debate teológico sério. Começaram a querer quebrar tudo, mas pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso, é um debate teológico. Aí ele começou a participar de vários debates, né? Ele chegava nos debates, vinha aqui argumentar, ele arrebentava com os caras no debate. E aí tinha um grande teólogo chamado John Hack, e ele esculhambou o cara no debate, ele venceu, né, o cara. E aí, nessa época, o imperador era o Carlos V, né? Que era da Espanha, mas era da família Habsburgo. E aí o Carlos V pediu para reunir todos os teólogos e mandou chamar o Martim Lutero. O Martim Lutero falou, poxa, isso ficou conhecido como dieta de Worms. Dieta é quando eles paravam tudo para decidir alguma coisa. A nossa palavra dieta de alimentação vem daí, né? Quando você para de comer certas coisas. Então, na dieta de Worms, o Martim Lutero foi lá, mas foi com medo, ele falou, esse cara vai me matar, igual fizeram com os outros que vieram antes. Só que aí o imperador deu um documento para ele chamado salvo-conduto. Ele falou, pode vir que eu, o imperador, garanto que não vai acontecer nada com você. Aí ele chega lá diante dos teólogos, e aí ele pronto pro debate, né? A gente estava falando de debate mais cedo, você preparou pro debate. E aí o arauto lá do imperador bota um monte de livro dele na mesa e fala assim, esses livros são seus? Sim. Aí ele falou, você tem certeza que foi você que escreveu esse livro? Ele falou, foi eu que escrevi. Você renega o que você escreveu nesse livro ou não? Ele falou, não renego, foi eu que escrevi. Aí ele falou, você tem certeza? Ele falou, peraí, achei que a gente ia debater teologia, já começa assim, eu tenho que renegar meus livros? Se eu não renegar, o que vai acontecer? Eu, cara, não sei, pode ser que fique o pro lado, né? Aí ele falou, mas o imperador me deu salvo-conduto. Aí ele meteu uma jurisprudência que atrapalhou o negócio. Eles estavam dando a chance para ele, renega o que você falou, hoje a gente mata. Só que ele falou, mas vocês não me deram salvo-conduto? Aí o cara falou, só um minutinho, então eu vou conversar com o advogado. Aí o imperador falou, e agora? Eu não posso matar o cara que eu dei o salvo-conduto? Aí um teólogo falou, você não precisa manter a sua palavra como herege. Ele é um herege, pode matar. Aí o que aconteceu? Sequestraram Martim Lutero, ele achou que ele ia morrer, mas foram os príncipes alemães que sequestraram ele, porque os príncipes estavam achando maneira a briga. Eles pensaram, se a gente romper com Roma, a gente não vai precisar mais pagar imposto para Roma. Entendeu? Lógico, cada um pensando na Bíblia e o outro pensando na grana. Sim. Aí ele falou, não, a gente vai te apoiar nessa revolução. E aí o negócio vira uma espécie de revolução. O Duque Frederico II da Prússia foi esse príncipe que escondeu Martim Lutero no castelo dele. Frederico II da Prússia? E quando ele ficou escondido... Ele falou Frederico II da Prússia? Deixa eu ver. Que viveu 200 anos depois de Lutero? O negócio vira uma espécie de revolução. O Duque Frederico II da Prússia foi esse príncipe que... Foi. Escondeu Martim Lutero no castelo dele. Frederico II, rei da Prússia, viveu no século XVIII. Escondido, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Então, esse foi um dos maiores avanços culturais da história, porque as Bíblias nos países não tinham na língua local, só tinha em latim. Então, o povão era falso, absolutamente falso. Havia já traduções para o inglês, para o francês, para o castelhano, para diferentes línguas vernáculas italianas, para o próprio alemão. Isso é falso. Lembrando que a imprensa já tinha sido inventada por Gutenberg, né, em 1455, então já tinha, e a primeira versão impressa que o Gutenberg fez foi da Bíblia, então já estava em andamento, né, a impressão de Bíblias, né, isso é um argumento falso. Consegui ler o que estava em latim, então ele lia a Bíblia em alemão. As decisões de gramática que ele fez viraram a gramática oficial da língua alemã. A gramática oficial da língua alemã é baseada na Bíblia de Lutero. Ele que escolheu as regras da gramática. Então, assim, foi um avanço cultural enorme. Eles começaram a alfabetizar as crianças para poder ler a Bíblia, né, com essa ideia. Então, assim, os países começam, a educação avança muito, né? Surge essa ideia de uma democracia, de uma república. Mas é claro que em cima dessa revolução que Martim Lutero está fazendo, aí ele cria a igreja evangélica, surge aí. Ele, com a igreja luterana. Depois surge os Anabatistas, Anabaptista vira Batista, e surge na Suíça tem um cara chamado Zwingli, que ele vai criar a igreja presbiteriana. Então, as igrejas evangélicas vão surgindo assim. Só que é óbvio que nessa de, vamos contestar o poder de Roma, daqui a pouco eles estão falando, vamos contestar o poder de Deus e vamos contestar a existência de Deus e vamos criar também o marxismo, né? Então, essa revolução de Martim Lutero, ela acaba inspirando um pouco os outros movimentos revolucionários. Sim. É claro que olha só. Caramba, que bom ele reconhecer isso. Olha só. Agora, o Lutero era tudo menos democrático, né? Lutero democrática, nada. Ele inspirou o absolutismo, um horror, né? Calvino foi outro ditador, o tirano de Genebra, Henrique VIII, outro ditador assassino. Então, o protestantismo é tudo, mesmo menos coisa democrática. Por que ele não comentou que o Lutero mitigou a Bíblia, né?
suprimiu trechos, perverteu, né? Isso aí ninguém comenta isso, né? Triste. Não, mas eu gostei da conclusão. A conclusão é impressionante. Como que o protestantismo está na antessala das revoluções sanguinárias. É isso, que é a sequência lógica. Protestantismo, Revolução Francesa, Revolução Russa. Sequência lógica. Uma sequência absolutamente lógica. Marx falava, né? Tem gente que acha que ele não fala isso, mas o Manifesto do Partido Comunista, no penúltimo parágrafo, ele fala assim: nós comunistas não temos desejo de esconder nossas reais tensões que só podem ser atingidas por meio da derrubada violenta da ordem social vigente. Nós não temos nada a perder senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo unidos. Então ele está falando que vai derrubar violentamente a ordem vigente. Martin Lutero não falava isso, mas começa uma série de revoluções, né? Tem a Revolução Francesa, tem a Revolução Burguesa, depois tem a Revolução do Proletariado lá com Marx. Então desencadeia um monte de problemas disso, né? Mas as igrejas evangélicas surgem desse trabalho do Martin Lutero, que em 1517 pregou ali as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Então, desde 1517 que isso tem essa divisão. E aí aconteceu um negócio interessante, porque o Antigo Testamento dos judeus, quando a Igreja Católica forma a Bíblia, eles acrescentaram vários livros que não tinham sido considerados inspirados por Deus. Então, Martin Lutero fala: vamos retornar o Antigo Testamento à Bíblia original que os judeus usam. Então, a Bíblia evangélica acaba tendo menos livros no Antigo Testamento, porque eles retiram os livros que foram acrescentados depois. Caramba, Daniel, que história, pessoal. Já mereceu aí, ó. Um vídeo curtinho. O nome aqui é uma enciclopédia. Enciclopédia. Eu imagino que existam mais adeptos do... Tá bom, né? Foi. Últimas conclusões do React. Não tem muito o que falar, né? É só repetir os chavões que os protestantes vêm falando ad nauseam, né? Que já nasceram refutados, né? Porque não tem base histórica nenhuma. Não teve nada de novo. Esse tipo de coisa que a gente já está mais do que cansado de ouvir. E aquele besterol sempre de não apenas protestante, mas marxista, aquilo que está nos livros de história de ensino médio, aquilo tudo, né? E nada de novo. O que eu achei novo é o sincericídio dele no final, colocando o protestantismo na gênese do comunismo, etc. E aqui, para quem quer saber a história da igreja, como de fato aconteceu, a gente recomenda o Tratado de História Eclesiástica, do Padre Rivaux, para quem não estava no início. Esses livros aqui ainda tem um prefácio do nosso amigo Lucas Lancaster, então compram. É uma versão mais resumida do que o habitual das questões, das coleções que tem de história da igreja, mas mesmo assim ela é excelente. A gente até brinca que é a história da igreja para quem tem uma pressa. Bom, então vamos... Oferece um panorama bom, né, da história da igreja como um todo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.